Prodancast Decodifica, o podcast da Prodan voltado para temas de tecnologia e inovação, buscando sempre trazer uma visão prática, direto de quem está na linha de frente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos para mais um Decodifica, para você que gosta de tecnologia e inovação. Esse programa faz parte do canal Prodancast. Eu sou Ricardo Abinader. E eu sou o Gustavo. Estamos aqui mais uma vez com Felipe Arcângelo e Eric Sobreiro para a segunda parte do tema de computação em nuvem. Quem não viu o nosso primeiro episódio, ele está disponível nas plataformas. Muito legal. Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo, que está sendo bastante proveitoso aqui com os nossos dois convidados. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora de como que a gente escolhe, né, um provedor em nuvem para que a gente possa levar, né, ou pelo menos começar a utilizar ela em nosso dia a dia, né? Como que vocês, né, veem essa questão dessa escolha? Bom, o que a gente observa é que a grande maioria dos provedores de serviços oferecem serviços similares, né? Praticamente todo grande provedor de nuvem vai te oferecer serviços de computação, serviços de storage, serviços de bancos de dados. E existem algumas variáveis, além do custo, que nos ajudam a compará-los entre si e escolher qual é mais adequado para a nossa organização, né? E também existe o conceito de multi-cloud, né? Que é você poder contratar mais de um fornecedor de cloud de acordo com as necessidades da sua organização. Então, em vez de você depender apenas de um e utilizar os serviços que ele provê, para cada uma das necessidades da sua organização, você escolhe o provedor de serviços de nuvem que é mais adequado. Então, falando um pouquinho aí sobre qualidades além do custo. A gente pode perceber, por exemplo, né, que determinado fornecedor de nuvem, as tecnologias que ele suporta, os serviços que ele provê, possuem mais afinidade com as aplicações e serviços que a sua organização já possui hoje em dia, né, no modelo on-premise, no modelo tradicional de data center. Então vamos imaginar aí que o seu ambiente de computação é 100% Microsoft, 100% SQL Server. Você provavelmente olharia primeiro para Microsoft Azure, né? Apesar de que esses serviços de computação Microsoft também sejam ofertados por outros provedores de computação em nuvem. Bom, eu acho que se eu estivesse sentado hoje na mesa pública, né, eu usaria alguns recursos. Tá? Nos Estados Unidos, eles estabeleceram, junto aos provedores de nuvem, a gente tem um problema muito sério de privacidade, né? De privacidade, de acesso, de direito de uso e até segurança, né? Então, nos Estados Unidos eles estabeleceram um escritório, uma espécie de agência reguladora chamada FedRAMP. O que o FedRAMP faz? Ele cataloga e qualifica todos os serviços em nuvem. Tá? Então, hoje eu começaria fundamentalmente olhando, por exemplo, o que o FedRAMP recomenda para um perfil da minha organização com base em premissas de segurança. Tá? Eu acho que esse seria o primeiro ponto. Por que seria o primeiro ponto? Né? Porque esse escritório ele vai qualificar a nuvem e vai atestar se aquela nuvem ela é segura, se ela respeita a privacidade, até o nível de segurança que ela cobre. Por quê? Porque o Felipe colocou muito bem. É um grande depende. Quando você pergunta qual é o provedor que eu vou optar, um grande depende. Se você já tem um acervo em Microsoft, talvez a Azure seja a escolha mais óbvia. Só que quando a gente olha, por exemplo, a AWS, a AWS é uma grande biblioteca de ambientes, de aplicações, né? A gente tem Google, que tem características mais específicas, mais técnicas, né? Mas que também tem serviços excelentes. Então, é um grande depende muito da sua necessidade. Então, eu começaria olhando primeiro os aspectos de segurança, eu acho que é um ponto extremamente importante. E outra coisa que a gente precisa considerar quando a gente vai para um serviço como esse, mão de obra. Né? A gente precisa entender o quanto a nossa mão de obra está familiarizada com aquele provedor de serviço ou não, se ela está treinada ou não. O Felipe mencionou o multi-cloud. O multi-cloud é um negócio extremamente interessante. Só que também o que ele tem de interessante, porque ele te permite compor, né, serviços de qualquer provedor, ele também tem de risco. É mais ou menos como a gente fala da questão do billing, né?
quando a gente fala de nuvem. Se eu estou usando muitas nuvens ou muitos serviços em nuvens diferentes, eu começo a ter um problema de gestão, sobre gestão do custo, né? Gestão do acesso, próprio compliance sobre essas aplicações, né? Então, esse negócio também, embora hajam hoje aplicações para te ajudar a gerenciar a estrutura multi-cloud, é algo que hoje a gente tem esse grande mercado disponível para escolher aquilo que for mais apropriado, mas, por outro lado, a gente tem um pouco de risco também, precisa tomar muito cuidado. Então, hoje, o meu grande direcionador seria segurança, tá? Para fazer a escolha do fornecedor. Falando em específico sobre utilização de nuvem no setor público, eu acho que um ponto que merece destaque, né, é a questão do lock-in ou aprisionamento. O lock-in pode levar a tua organização a ficar dependente de um determinado serviço, que talvez apenas um dos provedores de nuvem fornece. E tendo em vista a imprevisibilidade do custeio no setor público, né? Porque as direções podem mudar de acordo com as gestões do prefeito, do governador, do atual prefeito, do atual governador, do atual presidente. Então, uma das maneiras que a gente pode se prevenir contra o lock-in é, antes mesmo de realizar a contratação de nuvem, já ter uma estratégia de saída. Já ter estabelecido formalmente o que você vai fazer com as suas aplicações, os teus serviços, os teus dados, imaginando que o contrato com um determinado provedor de nuvem venha a terminar. Sua estratégia pode ser trazer esses ativos de volta para o seu ambiente on-premises. Sua estratégia pode ser pegar esses ativos e migrar ele para outro provedor de nuvem. Realmente, acho que a principal preocupação aí é lidar com a incerteza do futuro, né? Porque a gente tem condições de serviço que são prestadas hoje pelos provedores de nuvem, mas nada garante que elas vão se manter por indefinidamente e nem nada garante que outros provedores de serviço de nuvem não venham a surgir no futuro, né, com possibilidades ainda melhores do que a gente tem hoje. Quais ganhos me fazem fazer este movimento para multicloud? Por que eu deveria ir para multicloud? E aí em que situações? E até complementar, nesse caso, Felipe, o lock-in ele não pode ser um impeditivo, né? Ele tem que ser um fator a ser considerado, né? Até para pensar nessa questão do multicloud. E é isso. De fato, nós não podemos ter medo do lock-in. O mais prudente é que a gente se prepare para mitigá-lo, né? Porque a questão das plataformas de nuvem é a seguinte: se você se resguarda muito, se você utiliza elas de maneira comedida, você não vai aproveitar a fundo o que os serviços em nuvem te propiciam. Porque, por exemplo, você pega o caso da inteligência artificial, por exemplo, eu acho que é inviável hoje a gente pensar em construir algo dentro de casa, né? Até quando a gente estava falando na prévia, você até comentou, né? Acho que é interessante você até colocar esse case aqui, né? Que vocês estavam numa época de análise, né? Na questão de alguns cenários de caso, né, Felipe? Legal. A AI generativa é um dos assuntos do momento em TI, sem dúvida, né? E a computação em nuvem, nesse sentido, ele permite que as organizações utilizem tecnologias de vanguarda, façam adoção rápida de tecnologias inovadoras em situações em que seria impossível, né? Praticamente impossível em outro caso. Eu acho que ninguém aqui consegue imaginar uma situação em que uma organização compra appliances para rodar um machine learning, para ter um chat GPT dentro de casa, no próprio data center, né? O modelo que tem se consolidado aí é a utilização de AIs através de APIs, né, disponibilizadas pelos provedores de nuvem. Então, em vez de você contratar uma capacidade computacional imensa para processar dados e permitir o machine learning, você simplesmente paga por utilização para o provedor de nuvem. Em breve, um episódio aí de IA, computação em nuvem, né? Dá um programa inteiro. Verdade. Isso. Dá um programa inteiro. Eu acho que aqui custo-benefício, tá? Ir para um lock-in ou não ir para um lock-in é quanto vale a pena correr esse risco, quanto esse negócio está me custando do outro lado. Eu tenho tempo, eu tenho gente para executar. Então, e a mesma coisa, o exemplo de IA é clássico. Por que a gente só usa serviço em nuvem? Porque a gente não tem capacidade computacional. Custaria muito caro comprar capacidade computacional para treinar, para experimentar e para gerar valor. Então, obviamente, esse custo diluído vai funcionar muito melhor. Então, custo-benefício é a mesma questão do multicloud, tá? Eu vou para multicloud se eu preciso.
né? Se eu tenho eventualmente um cenário onde eu preciso de fato de ter um autenticador num serviço, de ter um armazenamento em outro, aí ok, faz sentido, né? Então o custo-benefício é o grande direcionador dessa escolha, tá? Quanto ao lock-in, eu acho que o lock-in ele é uma coisa que tem um pouco dos dias contados, tá? Eu acho que os serviços, a gente vai ter muito pouca coisa dentro de casa, isso é uma tendência, né? E eu acho que a gente está num momento onde os serviços estão cada vez mais parecidos. Então, na sua estratégia de arquitetura, se você constrói uma arquitetura que ela é portável para qualquer outra nuvem, né? Se ela tem um ambiente bem definido, bem delineado, você já está, em boa medida, se blindando do lock-in, criando alternativas, tá? Então, eu acho que essas coisas todas precisam ser levadas em consideração, mas no fim do dia é custo-benefício. Bom, legal. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho agora de um tema um pouquinho mais profundo, a questão da segurança, né? Quais são as reais preocupações em termos de segurança, né, da informação quando você, né, pensa nesse modelo em computação em nuvem, né? Armazenar, processar, né, dados realmente, às vezes, até sensíveis, né? Principalmente falando em Gov, né? Você vai conversar em governo sobre proteção de dados, é um tema muito caro, um tema muito sensível, e sempre vem aquela pergunta, né? Esses dados vão ficar no Brasil? Não vão ficar no Brasil? Gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa situação. A questão da residência de dados é talvez o maior dilema da nuvem no governo brasileiro hoje em dia, né? Nós temos uma normativa de 2018 do Gabinete de Segurança Institucional do Governo Federal que normatizou, né, que todos os dados, metadados, todo o conhecimento de organizações do governo brasileiro que utilizem nuvem, né, devem necessariamente ficar hospedados em servidores no Brasil. E essa é uma diretriz que é seguida por órgãos do governo federal, estadual, municipal, né? E isso é razoavelmente tranquilo de colocar em prática, né? Ao contratar um provedor de serviços em nuvem, você pode estabelecer essa cláusula contratual e utilizar o que eles chamam de regiões, né? Que são as regiões geográficas que os provedores de nuvem disponibilizam seus serviços. Qual que é o trade-off? Aí, né? Tudo tem um custo. A utilização de serviços em nuvem na região Brasil é um pouco mais cara do que em regiões, por exemplo, dos Estados Unidos. Se há uma necessidade real, efetiva da sua organização, para compliance, não tem o que fazer. Você vai pagar mais caro e vai aderir a ela. Já para uma organização privada, por exemplo, ela vai ter a liberdade de escolher uma região geográfica onde os custos possam ser mais baratos, por exemplo, né? Tem as questões de latência também, né? O ideal é que você utilize os recursos em nuvem da região mais próxima geograficamente à tua organização ou pelo menos aos teus usuários. Eu acho que em termos de segurança, né, nós temos aí vários instrumentos. A questão da regionalização da nuvem é um ponto importante, né, mas ela também o Felipe colocou um ponto, né, a questão de custo, mas tem um outro ponto também, né? Um dos grandes princípios de segurança da computação em nuvem é o fato de você ter o mesmo dado replicado em várias regiões geográficas diferentes, inclusive no fundo do mar, em cavernas e coisas do tipo, né? Uma vez que a gente acaba nos cerceando de usar esse recurso, a gente perde um pouco em segurança, tá? De novo, me remete à questão do FedRAMP, né? Quando você tem serviços em nuvem que são classificados até top secret, né? Aí a gente tem de fato uma boa referência para poder escolher ali, olha, esse serviço realmente é seguro, é resiliente, é à prova de guerra nuclear ou coisas do tipo, né? Então, serviços de alta criticidade, talvez a gente precise pensar se a gente vai se restringir geograficamente ou não, né? Mesmo que seja no âmbito de espelhamento, alguma coisa assim. Agora, quando a gente fala de segurança e privacidade, a gente precisa abordar também a questão de governança e compliance, né? A gente tem um outro pilar aí que boa parte, hoje 80 e poucos por cento, 85% dos problemas de vazamento de dados estão associados a pessoas.
e não a plataforma e questões de segurança. Aliás, se tem uma coisa que nuvem, a gente falou aqui de FedRAMP, é muito capaz em segurança, né? Tanto em segurança no sentido estrutural, né, no sentido do ambiente, quanto uma profusão de aplicações que estão disponíveis ali de pronto emprego que você vai lá e usa quando você precisar. Agora, você tem um fator de governança muito forte, que é quem está gerenciando, quem está cumprindo os processos utilizando esse ambiente ou gerenciando esse ambiente, e do compliance, do uso correto desse ambiente, como é que eu gerencio, como é que eu garanto que as pessoas não estão usando esse ambiente de uma maneira indevida e inapropriada, né? E você cobre isso naturalmente com gestão, com compliance, com normativos, mas a gente tem também uma série de aplicações que vão apoiar na gestão do compliance dessa nuvem, tá? Na gestão da segurança desses processos. Tá? Quando a gente utiliza a nuvem, existe o que é chamado de modelo de responsabilidade compartilhada. Esse modelo ele estabelece quais são as responsabilidades do provedor de serviço e quais são as responsabilidades do cliente no que tange à segurança. Então, quando a gente usa a nuvem, isso não necessariamente significa que a nossa segurança está garantida, né? Existem alguns aspectos em que o provedor vai ser o responsável, como, por exemplo, a segurança física das instalações, o acesso, né, aos teus ativos que estão hospedados na nuvem por colaboradores, funcionários do provedor de nuvem. Agora, para outros, né, para os nossos próprios usuários, os nossos próprios operadores da organização, o pessoal da infra que toca o dia a dia da operação, as preocupações são as mesmas, conforme mencionado aí pelo Eric, né? Então, é necessário estabelecer uma política, né, de utilização da nuvem, é necessário seguir os aspectos de compliance necessários para que do lado das organizações, né, consigamos atender aí as preocupações de segurança da informação. Bom, Felipe, você mencionou, né, quando você estava colocando o instrumento normativo federal, que os dados precisam estar armazenados realmente em uma região do Brasil, né? Quando um serviço em nuvem ele não é provido aqui, né, mas ele processa dados, existe algum consenso a respeito disso? Vocês chegaram a ter alguma abordagem, tanto no Gartner, tanto lá na secretaria? Como que vocês têm essa questão? Provido aqui? Por exemplo, o ChatGPT, um tempo, ele não era um serviço que estava disponibilizado numa zona no Brasil, né? Tem uma discussão muito forte de soberania, né? Em relação ao sítio onde o dado está armazenado. Tá? A gente tem, inclusive, algumas notas de pesquisa que discutem o tema. Se, por exemplo, o serviço está espelhado na China, você está sujeito a leis chinesas. Se você independente de você processar dados ou armazenar dados, se você tiver domínios em outras regiões, você pode sim estar sujeito à legislação local. Tá? Então esse é um tema que inclusive tem alguns organismos internacionais que vêm tentando estabelecer um padrão para arbitrar a posse desses dados e a responsabilidade sobre o vazamento deles. É um tema ainda um pouco subjetivo, tá? Não está muito bem clarificado ainda. Tá? Nesse ponto, o governo federal é um grande termômetro para toda a administração pública do Brasil, né? E o que vemos é o seguinte, né? Existem alguns determinados serviços em nuvem em que a prestadora de serviços se responsabiliza, né, se compromete a não armazenar os dados, né? Você pode, por exemplo, existem casos aí, por exemplo, de AI generativa, né? A API do ChatGPT da Azure, inicialmente, ela não era disponível na região do Brasil, só na região dos Estados Unidos. E ela é uma das APIs, um dos serviços em que havia esse comprometimento de não armazenar dados por parte da Microsoft. E nós vemos aí a Advocacia Geral da União, que é um órgão do governo federal, que fazia a utilização desse serviço, né? Em que pese a existência, né, dessa diretriz para garantir que o armazenamento de todos os dados, né, que o armazenamento seja necessariamente fisicamente, né, no Brasil. Tá. Com o avanço aí da computação em nuvem, cresceu-se exponencialmente o surgimento de serviços de nuvem. Cada um dos players diariamente vão lançando serviços de nuvem novos, cada vez mais inovadores, dando mais opções, e esses serviços geralmente eles são divididos em 3 modelos, né, de serviço.
o IaaS, o PaaS e o SaaS. Vamos agora fazer um raio-x sobre esses 3 modelos. Quais são as diferenças de cada um desses modelos? Bom, vamos lá. Começando, o IaaS é a infraestrutura como serviço, o PaaS é a plataforma como serviço e o SaaS é o software como serviço. Existem certos casos de uso que podem ser alcançados através de cada uma dessas 3 modalidades, de maneiras diferentes, né? Só que cada uma delas vai te trazer possibilidades diferentes em alguns aspectos, como a possibilidade de customização, a necessidade de manutenção e intervenção por parte da equipe, da sua organização e também custo, né? Então vamos imaginar que eu quero subir um banco de dados SQL Server. No modelo IaaS, infraestrutura como serviço, eu teria que subir aí máquinas virtuais Windows, instalar um banco SQL Server em cada uma delas, montar um cluster SQL Server, certo? Se eu fosse contratar uma plataforma como serviço, eu ia contratar uma instância gerenciada de um banco de dados SQL Server. E se eu fosse contratar um software como serviço, eu ia ter um banco de dados SQL Server em cima do qual não preciso fazer nenhuma manutenção. E existem modelos diferentes de precificação, custeio para cada um deles, né? Então, no IaaS, por exemplo, nesse caso que eu citei, eu seria cobrado pela quantidade de servidores virtuais. No PaaS, eu seria cobrado pela capacidade da instância. E no SaaS, eu seria cobrado aí, possivelmente pela quantidade de transações ou pelo volume desse banco de dados. Então, cabe a cada organização, né, de acordo com a sua carga de trabalho, de acordo com o seu caso de uso, escolher um modelo que seja mais adequado a ela. Então, a gente vê o seguinte, né, organizações que têm menos experiência, que estão começando, que estão aprendendo, elas devem tender a utilizar o SaaS para ter menos preocupações de gerenciamento, né? Já organizações mais maduras que podem ter grandes questões aí de customização, necessidade de muitos requisitos próprios que não estão, né, presentes aí nas soluções de mercado, elas podem contratar um IaaS, né? Mas aí é aquilo, a responsabilidade dela aumenta. E o PaaS seria um meio termo. O Felipe esgotou bem a questão. Ele foi perfeito, né? Ele trouxe todas as definições, mas, de novo, a gente vai para a questão de custo-benefício, né? E aí é custo-benefício mensurável, né? Quanto tempo eu levo para estabelecer uma determinada infraestrutura ou desenvolver um determinado serviço ou desenvolver um determinado software versus quanto tempo eu levo para adquirir, né, alguma dessas modalidades, né? Então isso eu acho que é o grande determinante para a escolha. Não é incomum que as organizações utilizem modelos híbridos, provavelmente o Felipe usa lá, ele usa alguma coisa como software como serviço, plataforma como serviço, alguma coisa em infraestrutura e ter o controle total sobre o ambiente, né? Então, novamente, planejar bem, fazer um bom inventário das suas aplicações e monitorar os custos, tá? Eu acho que esse aqui é o grande recado que vai diferenciar a escolha entre os 3 modelos ou o uso simultâneo. Eric, a gente escuta muito nessa questão do IaaS, PaaS e SaaS ao surgimento dos tais marketplaces, né? Uhum. Queria que vocês comentassem a respeito disso, como que está crescendo isso, tá, né? O que é? Não sei se vocês conseguem conceituar isso para que a gente possa dar uma visão para a nossa audiência. O marketplace é o local onde todos os seus sonhos se realizam, né? Boa. Onde você tem solução para tudo, né? De novo, um marketplace, e essa talvez seja um dos grandes riscos quando a gente fala de multi-cloud, né? Porque quando você tem tudo concentrado no mesmo sistema de cobrança, né? Quando eu tenho tudo concentrado numa nuvem só e eu vou a um marketplace e eu falo, olha, eu preciso de um autenticador, eu preciso de um banco, eu preciso de um ambiente pronto para isso, eu preciso de APIs, e você vai coletando componentes ali para constituir uma arquitetura. Se você não tiver uma gestão e um planejamento, a sua conta explode, porque é o lugar onde os sonhos se realizam. Facilita, é muito interessante do ponto de vista de aceleração e de resultado. Então, o marketplace é esse ambiente onde você compra quase tudo pronto, né? Pode ser para desenvolver, pode ser só para customizar. E, de novo, né, prestar atenção com a questão do custo. E quando você fala de marketplaces em multi-cloud, muito cuidado, muita cautela. Não é que não seja uma opção, mas é preciso ter realmente uma camada de governança e de gestão nas equipes técnicas para
garantir que essas coisas não fujam do controle. A gente falou do custeio, né? Mencionamos a questão de custeio anteriormente. Ideal que você tenha ali um contrato elástico de créditos, etc., para que você possa, de fato, até usufruir desse tipo de coisa, senão fica um pouco intangível também. Tá? Eu li um artigo, outro dia que citava até a Gartner, que tem sido uma tendência o uso da nuvem híbrida em Gov. Isso é realmente isso? Tem se notado essa tendência ou não? Não, tem se notado essa tendência, e isso é um pouco a questão do lock-in que o Felipe colocou, tá? Então você tem diversos fornecedores e diversos serviços coexistindo juntos, tá? De forma que você não crie, de fato, ou uma dependência, ou um direcionamento, ou algo do tipo, tá? Tá, eu esqueci até de pedir para vocês conceitualizarem a nuvem híbrida, desculpa. A nuvem híbrida é um modelo em que existe uma complementação do ambiente de data center próprio, né, de uma organização, com as capacidades em nuvem. Né? Então, você não está nem 100% com a sua TI dentro de casa, nem 100% na nuvem. Né? E eu acho que uma das vantagens e um dos motivos pelo qual a gente enxerga muito a computação híbrida, o modelo de nuvem híbrida, né? Em governo, nós temos as organizações de governo que possuem um ambiente 100% data center próprio ou 100% colocation junto a um parceiro, como, por exemplo, a Secretaria Municipal da Fazenda junto à Prodan, e essa organização quer ir para a nuvem. Então, ela não precisa fazer um contrato de nuvem e mover 100% dos ativos e serviços dela. Ela pode fazer uma contratação de nuvem e manter as cargas de trabalho que mais interessam, que são adequadas, dentro de casa, e as que mais interessam, que são adequadas, mantê-las na nuvem. Né? Então, a gente enxerga aí casos, por exemplo, em que já foram feitas aquisições, já foram feitas contratações por uma organização e ela quer aproveitar essa capacidade. Então, ela mantém esses ativos e serviços que já estão pagos dentro de casa, enquanto contrata simultaneamente um ambiente em nuvem para possibilitar novas cargas de trabalho, inovações, aplicações cloud native. Então, até redundância, né? Redundância, resiliência, né? Esse é um segundo, muito bem notado, Eric. Acho que um segundo ponto seria a questão da resiliência. Por exemplo, a construção de um ambiente de recuperação de desastres. Né? Imaginando que você tem aí um data center próprio, né? A sua organização ela está suscetível a incidentes, né? A eventos, indisponibilidades. E uma das soluções encontradas é que você possa espelhar o seu ambiente na nuvem. Então, caso você venha a enfrentar um problema dentro de casa, uma indisponibilidade, uma fibra ótica rompida, por exemplo, você pode subir a tua aplicação na nuvem até você conseguir restaurar dentro de casa. Agradecemos aqui a participação do Felipe, do Eric, e eu gostaria de pedir as considerações finais de vocês. Agradeço muito pelo convite. Gostaria de agradecer também a Gartner, que é um importante parceiro nosso, né? São consultores da nossa operação na Secretaria Municipal da Fazenda. Agradeço a Prodan, importante parceiro da SF na nossa jornada na nuvem. E meu nome é Felipe Arcângelo. Podem me adicionar no LinkedIn, caso tenha alguma dúvida, caso queira conversar, bater um papo sobre nuvem pública, nuvem híbrida, estou à disposição. Maravilha, eu queria agradecer a oportunidade de compartilhar, de trocar conhecimento. Esse é um tema extremamente interessante, a gente está num momento muito importante da discussão de nuvem no Brasil. Acho que falta regulamentação, né? Eu acho que essa regulamentação pode ser federal, ela pode ser... Existe, obviamente, alguma coisa federal, mas pode ser federal, pode ser estadual, pode ser até municipal. Então, se estabelecer um limiar de governança para esses serviços é algo que eu vejo lá fora e não vejo no Brasil. Então, isso é algo que eu queria enfatizar. Agradecer novamente, meu nome é Eric, eu trabalho no Gartner e é um prazer ter conversado com vocês aí. Muito obrigado. Essa foi a segunda parte do nosso tema de computação em nuvem. Terminamos mais um Decodifica. Esse episódio teve a concepção de Eduardo Amaro, Gustavo Alberto e Ricardo Abinader. Até mais! E este foi mais um Prodancast. Não se esqueça de curtir e compartilhar.